Salve amigos, aqui é o Datis Pereira do canal Cruzeiro Ver Raposo e vamos com mais notícia do Cabuloso. Mas antes, peço que deixe like, comente e compartilhe. Deixe hype, tudo que for possível. E, havendo necessidade de comprar nos portais Mercado Livre, Shopee, Netshoes e outros, link de descrição de compras estão aqui atrás. Aqui debaixo tem o link da descrição de compras. Vai lá que tem preço bom, condições boas e ajude os canais. Vamos às notícias. Pois é, amigos, né? O Cruzeiro acabou que aceitou a proposta do Borussia Dortmund e vai negociar o Cauã Prats. O caso é que o jogador ficará até o meio do ano aqui no Cruzeiro, né? Porque por idade, etc, ele não pode ir ainda, mas no meio do ano ele pode ir. E depois disso o Cruzeiro vai ter que repor essa peça aí, né? Fala-se nesse jogador aqui, Júlio Soler, né? De 20 anos, em português, Júlio Soler, né? Esse jogador é argentino, né? Participou das seleções de base argentina, até aqui na foto, ó, ele com a camisa da seleção argentina, e ele hoje está no Bournemouth, da Inglaterra, né? E ele seria o possível substituto do Cauã Prats no meio do ano, né? O que ainda deixa em dúvida é que o jogador vem de um processo de recuperação no joelho. Ele sofreu uma grave lesão, tratou, mas já está em atividade já. E o Cruzeiro tem esse jogador na mira. Mas, lembrando, né, que o Como da Itália ainda sonha em contratar o Kaique. E se acontecer de a pressão em cima do Kaique aumentar, o Cruzeiro vender, você precisa de um jogador de imediato, né? E por isso que ainda se ventila o nome do Cuiabano. Cuiabano que está lá na Inglaterra, né? E também na Inglaterra. E pode ser que seria uma grande contratação para o Cruzeiro. Até acho o Cuiabano muito bom jogador também, tá? Mas para mim o Kaique é o melhor lateral que nós temos aqui no Brasil, né? E o Prats, a reserva dele, seria o segundo. Sem fanatismo algum. Mas é oportunidade, né? Vai ficar difícil segurar, porque surge até a vontade do jogador em querer jogar na Europa, né? Conversa com o Matheus Pereira lá, que jogou lá na Inglaterra. Se não me engano, também passou pelo Bournemouth. Ele vai ter interesse em querer jogar na Inglaterra. Então, isso abre a vontade do jogador e fica difícil de segurar, né? Então, a tendência já está acertado já, isso aí, 75 milhões, né, salvo engano, né? Então é muito dinheiro, né? E isso paga o Gerson, né, praticamente, né? Paga grande parte do Gerson aí, né? É verdade, né? Então é paciência, né? Então é isso aí. Então o Cauã Prats foi negociado, né? E esse Júlio Soler pode substituir o Cauã Prats. Sinisterra está isento de contusões e já está em treinamento, preparando-se para voltar. Exatamente, né? O Sinisterra, né? Ele não tem mais lesão alguma, nada, tá perfeito, mas ele sim está fazendo uma pré-temporada. Por quê? Para ele recuperar-se, porque é um jogador que tem históricos de sucessivas lesões. Então o Cruzeiro não conseguia contar com o Sinisterra. Era o Sinisterra jogar, machucado, parava. Jogar, parava. Então, o Cruzeiro está fazendo um tratamento de choque com ele, um tratamento calmo, tranquilo, para que ele possa recuperar e vir compor o elenco do Cruzeiro com a devida qualidade. O que a gente espera dele, né? Que é um grande jogador, que ele possa acrescentar. E com contusão, consegue chegar a lugar nenhum, né? Então, tem também esse detalhe. Agora, Vidalba está totalmente recuperado, pode ser relacionado inclusive para o jogo contra o Botafogo. Então essa foi uma recuperação recorde, né? A recuperação do Lucas Vidalba. Olha, e como está fazendo falta o Vidalba, viu? Como está fazendo falta nesse setor defensivo do Cruzeiro. O Fabrício Bruno sente a falta do Vidalba na zaga ali. E quem entra para substituir o Vidalba não está fazendo com a devida qualidade. Tem deixado muito a desejar e péssimo, né? Então, quanto o Botafogo agora, né? Se o Tite quiser usar, ele já pode até colocar o Vidalba para jogar.
eu sinceramente faria isso, tá? Porque o Vidioba, em fase de recuperação, é melhor que os reservas que nós temos. Duro de dizer isso, mas é uma dura realidade, né? Mas fazer o quê? Né? Faz parte do processo, né? Agora, continuando em nosso giro de notícias, né? O Cruzeiro prepara-se para esse jogo de quinta-feira, que é a estreia do Campeonato Brasileiro, e nada melhor do que estrear com o pé direito, com uma vitória, até para apagar, né, o fiasco do jogo de domingo, né? Fiasco do jogo que estava nas mãos do Cruzeiro, e esse fiasco isso aconteceu, né? Então, paciência, né? Então não adianta também ficar reclamando leite derramado. Já derramou, né? O que tem que fazer mesmo é encontrar soluções, né? Agora, voltando a substituto do Caio Prates, eu falo com sinceridade, tá? Se mantiver o Kaique, se o Kaique não for vendido, eu não contrataria ninguém, não. Eu dava oportunidade ou para o William ou para o Gustavinho do Sub-21, que é muito bom jogador, né? Muito bom jogador. É para ser reserva, não é para ser titular. Quanto que ele vai jogar? Um dia que tiver 3 cartões do Kaique, um dia que o Kaique machucar, ele entra. Mas assim, é para ele ser reserva. Então eu investiria nos jogadores, são muito bons jogadores, né? E por falar em jogadores da base, né? Os 5 jogadores que subiram para o time principal não inclui realmente o nome do Fernando. Agora, volto a repetir. Será que o Fernando já estava e foi e tem que voltar? Ou será que realmente eles decidiram não dar oportunidade para o Fernando? Assim, é uma pena. Vou ficar aqui reclamando pelo nome do Fernando, porque eu acho que ele é um baita atacante. Nós precisamos de mais um atacante, né? Precisamos de mais um atacante. Vejo o Fernando melhor do que o Chico lá, o Chico da Costa, né? E acho que deveria sim dar uma oportunidade para o rapaz. Mas a gente só pode pedir, né? Mais nada, a gente não tem mais nada a fazer, né? Apenas pedir. Agora, que inclusive, na minha opinião, teria que contratar um zagueiro reserva, mais um zagueiro, e contratar um jogador no meio, porque o Rian Guilherme está sendo sondado por clubes do exterior. E o Rian Guilherme, para mim, é o reserva imediato do Lucas Romero, não tem outro. Porque o Wallace mesmo é um jogador que a gente tende a desfazer do Wallace. Tá cheio de propostas para o Wallace, e nós estamos só na espera de fechar a proposta para mandar o Wallace para um time, ou seja, emprestado, alguma coisa vai acontecer. Mas a verdade é que o Cruzeiro deve dispensar o Wallace, razão pela qual ele não está sendo inscrito, relacionado, né? Então, assim, aguardar o que acontece. Não acho interessante, eu sinceramente não acharia interessante vender o Rian Guilherme, não. Até porque o Rio Ave quer dar muito pouco nele, 2,5 milhões de euros, um jogador que tem muita qualidade, jovem, promessa, eu acho que seria uma burrice, né? Seria uma burrice, né? Então, fica assim, né? Acompanhe a programação dos canais. Um grande abraço para vocês. Fui!